UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Universo Literário. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário, sempre agradecendo a sua companhia e audiência, e está na hora do nosso bate-papo dessa terça-feira. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. A casa de Ana e Pedro no alto da ribanceira parecia ter sido feita para uma conquista como somente aquela cheia poderia impor. Uma noite espessa, pesada, úmida, escura e esvoaçante, e a casa lá, como um candeeiro de chama nervosa e intensa, alimentada por azeite de mamona e pavio de algodão. Esse foi um trecho do livro À Beira do Araguaia, escrito pelo entrevistado de hoje, Francisco Neto Pereira Pinto. Ele é professor no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura na Federal do Norte do Tocantins, escritor e psicanalista, além de ser um dos membros da Academia de Letras de Araguaína. A obra À Beira do Araguaia é uma coletânea de 14 contos que retratam as consequências da pesca predatória no entorno do rio Araguaia. Entre elas, a diminuição das populações de peixe, os conflitos sociais e os danos à biodiversidade. Francisco Neto viveu 15 anos de sua vida em uma vila à beira deste rio que banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará e busca hoje retratar a realidade da região. O Araguaia sofre com questões exploratórias como o garimpo ilegal de ouros e diamantes, a pesca predatória e o desmatamento, afetando a vida dos moradores da região. Então, para sabermos mais sobre o livro de contos À Beira do Araguaia, convidamos o professor, psicanalista e escritor Francisco Neto Pereira Pinto. Bom dia, Francisco Neto. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado a você. Eu quero saudar já de início todas as pessoas que estão ouvindo esse programa maravilhoso e quero dar um abraço já de cada um. Obrigado a você por essa oportunidade. Valeu, Francisco. Obrigada. E você viveu 15 anos numa vila na beira do Araguaia. Antes de falar do livro especificamente, eu queria que você contasse como é que foi sua vivência por lá, falar do Araguaia em si, que além de um ponto geográfico, é um personagem principal do seu livro, que é o À Beira do Araguaia. Então, eu nasci em Araguaína, no Tocantins, é a cidade onde eu moro atualmente, mas aos 2 anos de idade minha família se mudou para o Pará. E até os 15 anos de idade eu vivi em uma vila chamada Santa Isabel, né, que é realmente à beira do rio Araguaia. Só para você ter uma ideia, Michele, não tinha energia elétrica, então nada dessas coisas da vida moderna. Então, assim, à noite a gente ouvia a cachoeira de Santa Isabel, né, que é a cachoeira do rio Araguaia, o ribombar da cachoeira. Então, eu tenho muito vivo isso na minha memória. Então, era uma vilazinha pequena mesmo, à beira do Araguaia, e todos os dias eu, né, e outra meninada, assim, a gente jogava futebol, descia correndo, ia tomar banho no Araguaia. Pouco importava se era na estação chuvosa ou no período de seca, né? Era sempre uma novidade. Então, o Rio Araguaia é um rio afetivo, né? É o rio do meu coração. E Francisco, parte do que é abordado na sua coletânea de contos são as questões que mais impactam a região em torno do rio, como a pesca predatória, o garimpo, a destruição da natureza. Como é que esses processos e males afetam o dia a dia dos moradores dessa área? Só para você ter uma ideia, o Rio Araguaia é considerado assim, um dos principais rios aqui da nossa região, né? Que fazem parte dessa bacia hidrográfica composta por Araguaia e Tocantins. Agora, só para você ter uma ideia, no período da estiagem, há regiões do Rio Araguaia que dá para atravessar a pé. Dá para acreditar, né, o corpo de água que é o Rio Araguaia nesse período de seca. Então, isso significa que o rio está morrendo, está assoreando, né? E isso tem a ver com o desmatamento que é feito à beira do Rio Araguaia durante, né, a sua extensão. Então, como sobreviver, né, a tudo isso?
E Francisco, o seu livro À Beira do Araguaia, ele reúne 14 contos. Como é que foi o processo de escrever e organizar essa obra? E todos esses contos foram escritos já com esse projeto em mente, ou alguns deles eram ideias e rascunhos mais antigos? Muito boa sua pergunta, obrigado por isso, porque A Beira do Araguaia é realmente um projeto. Eu comecei a escrever em 2018 e só fui terminar de escrever o último conto em 2021, então um tempo longo. Então, revisitando as minhas memórias, o que realmente eu queria colocar ali. Então, assim, falando desse projeto de um modo geral, tem dois personagens que são os principais, que é o Pedro e a Ana, é um casal. Eles têm dois filhos, que é a Ive e o Theo, e tem dois gatos, né, que são filhos também, filhos quatro patas, que é o Dom e a Calíope. E todo o cenário é à beira do Rio Araguaia. Essa família mora numa casinha que fica em cima da ribanceira, à beira do Rio Araguaia, no estado do Pará, e eles olhando da sacada da casinha deles, eles conseguem ver lá do outro lado as matas do Tocantins ou do Goiás, dependendo da época Uhum. histórica. E quais são assim, os temas, né, que perpassam todo esse livro? É claro que todo ele é banhado nas minhas memórias, né, da região, mas eles tratam, por exemplo, como você falou, dessa relação homem-natureza, né, com o próprio rio, trata da relação homem-animal, trata da relação de gênero, trata da relação também racial e até também das questões de saúde mental. Só para dar assim, uma ideia do que é um problema da região, tem um conto que é chamado A Ponte. Eu cresci ouvindo falar de uma ponte que seria construída sobre o Rio Araguaia, ligando o Pará e o Tocantins. Então era grande expectativa para os moradores da região que essa ponte aparecesse e ela nunca apareceu. Mas os moradores dali, nós, né, os ribeirinhos, a gente achava que isso significaria progresso, né, significaria um avanço econômico, que isso de alguma maneira iria transformar a relação da gente financeiramente, materialmente, vamos dizer assim. Eu presenciei isso acontecendo em um outro município, também sobre o Rio Araguaia. Quando um projeto desse se consolida, Michele, a vila que ficava à beira do Rio Araguaia ficou soterrada, porque a população ali, ribeirinha, vivia de vender o que pescava, né? As pessoas pescavam e vendiam, fazia comida e vendia também. Tinha toda uma movimentação, porque o transporte era feito uma balsa. Depois que teve a ponte, tudo bem, né? Aconteceu ali o progresso, mas aquela população ficou soterrada, os meios de vida deles ali à beira do Rio Araguaia simplesmente minguaram. Então, é o custo, às vezes, de um progresso que chega, mas quando a população ribeirinha, a população local, ela não é pensada, né, nesses grandes projetos. Ficou ali uma ilusão. Então, o conto aborda, por exemplo, essas questões. Mas temos muitos outros assuntos também ao longo das 14 narrativas. E você fala, né, Francisco, que os contos presentes na sua obra são escritos com uma linguagem poética, regionalista, até mesmo experimental, e que faz parte da sua vontade, que é preservar uma cultura que você sente que está desaparecendo. Como é que você entende que essa sua forma de escrever contribui para essa sua vontade de preservar essa cultura? Olha, que pergunta e tanto, né? Michele, eu não sei se seria. Bom, eu vou falar. Um desses contos foi submetido à revista Crioula, da Universidade do Estado de São Paulo, que é a USP, e eu recebi um parecer que comparava a escrita, né, a minha escrita, com a do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector. Hum. Então, eu fiquei assim, muito lisonjeado e isso, inclusive, me encorajou a continuar no processo de escrita, né? Então, quando eu digo que é uma escrita poética dessa maneira, eu estou me baseando especialmente em pareceres de revistas acadêmicas, especialistas, né, que já leram os meus textos e que me dão esse retorno. Então, assim, eu queria, ao mesmo tempo, partir de uma realidade que me preocupa, que é do meu interesse, sobre a qual eu gostaria de falar, mas eu gostaria também de colocar à disposição do leitor. Eu tenho essa vontade de escrever com uma qualidade literária que me agrada também, né? Tanto é que essa capa, quem está nos ouvindo possivelmente não vai conseguir ver,
Mas se entrar lá no meu Instagram, Francisco Neto Pereira Pinto, vai conseguir ver a capa. Ai, que Foi linda uma essa capa. capa. Lembra disso? Olha, É linda, que arte espetacular, gente. É literalmente à beira do rio, mas ela tem uma paleta de cores linda, verde, o sol, né? O brilho, ficou uma coisa meio 3D, né? é linda, né, Michele? Eu convidei um colega que é pintor aqui dessa Araguaína, o Johnny, né, para ele fazer essa capa. Por que que eu estou falando e ressaltando isso? Porque eu quero que o meu leitor, a minha leitora, tenha uma experiência extraordinária, fantástica, artística, estética, do início ao fim. Tanto com a escrita, né, dos meus textos, quanto também com a capa. Então, eu me preocupo com o todo, né, com o livro como um todo. Então, era isso que eu queria entregar para o leitor. Essa é a minha preocupação. Eu quero que, de capa a capa, tenha uma experiência fantástica. E um dos temas também abordados na beira do Araguaia, Francisco, é a importância da biodiversidade. Como é que você diria que é a relação entre o homem e a natureza? Ela tem se perdido? E, sobretudo, eu acho que tem que ser uma relação muito pragmática, muito objetivada. Michele, para mim não é assim. Como eu estou te falando, eu cresci até os 15 anos, então eu vivi em meio à floresta amazônica, no meio da floresta amazônica mesmo. Teve uma época que a minha família tinha um pedaço de terra no meio da mata. Então a gente andava por picadinhas, sabe? Montado em cavalo, jumento, ou mesmo a pé, por lugares que nem carro entrava. Então a gente, nossa casinha lá na beira no meio da floresta, só um clarão assim, em meio à mata onde ficava a nossa casa. Então a gente tomava banho nos igarapés, pegava a água da cacimba, a gente caçava. Eu mesmo fiz muitas arapucas, sabe, para poder pegar passarinho. Então, essa era a vivência. A nossa relação com a natureza era uma relação de sobrevivência, sim. Não é querendo fazer uma coisa idílica, né? Mas, para mim, essa convivência com a mata, a convivência com os animais, com os bichos, com os rios, faz parte de um todo, né? A gente também era aquilo. Eu não sei muito te dizer, porque, para fazer um contraste, recentemente, quando a gente foi fazer um book trailer. Inclusive, Michele, quem quiser assistir esse book trailer, já está no meu Instagram, está também no meu YouTube, Ai, Francisco que Neto Pereira Pinto. legal. Porque as pessoas fazem trailer para divulgar filmes e séries, né? Então, eu É. fiz um trailer para divulgar o livro. Quando a gente foi fazer esse trailer, eu fui para o meio da cachoeira. Um barqueiro, contratamos um barqueiro, nos levou para o meio da cachoeira mesmo. E andando lá, eu encontrei uma barraca no meio da cachoeira. Michele, pensa o que é isso? Na Meu Deus. temporada de verão, as pessoas vão lá, fazem barracas, né, no meio do rio, vão embora e deixam a barraca lá. Vieram agora as chuvas, as primeiras chuvas, e aí levou a barraca, né? E teve uma reportagem publicada por um colega que também gosta do meio ambiente, que valoriza, e ele estava indignado, né? A população ribeirinha ali indignada, porque as pessoas vão lá, se divertem, né? Usufruem e deixa. Como é que o rio pode sobreviver dessa maneira? Como é que o ambiente físico natural aguenta? É Então, não verdade. é essa a relação que eu tenho com o meio ambiente, isso faz parte da minha memória, mas eu tenho um respeito pelo rio, pelas matas, pela biodiversidade, por tudo, porque nós somos o meio ambiente, fazemos parte do meio ambiente. Voltando naquele tema que você mencionou lá no início do nosso papo, Francisco, saúde mental, porque você também é psicanalista, e de que forma você enxerga esse impacto psíquico de viver nesse ambiente, o que o principal meio de vida e locomoção ou subsistência pela pesca é o Araguaia e que está ameaçado? Como é que isso impacta na saúde mental da população ribeirinha? Eu conheci recentemente uma faceta, vamos dizer assim, das pessoas que vivem à beira do Araguaia que eu não conhecia enquanto vivi lá por muito tempo. Hoje, com os meios de comunicação, Michele, tem uma coisa muito boa, né? As pessoas de qualquer lugar têm acesso hoje à internet, seja, ainda que de forma precária, mas tem, né? E aos meios de comunicação, às redes sociais, os efeitos disso que a gente chama de globalização, dessa modernidade tardia, chega também a essas populações, né? E a grande questão é a urgência dos tempos, é como sobreviver, é como viver. Eu digo isso para ressaltar a faceta da ansiedade, dessa angústia que avassala a todos.
essa época que a gente vivia, que eu vivia lá, embora fosse jovem, mas eu não percebia esse nível de ansiedade que hoje eu observo tanto nas populações que vivem na cidade, mas que vivem também na roça, como se chamava, né? Que vivem no sertão, à beira do Rio Araguaia. Essa já se sabe, eu acho que fica muito claro que esse progresso, como é anunciado pela construção de pontes, pela construção de projetos envolvendo povos, vamos dizer assim, tradicionais, nem sempre vai modificar, vai impactar de maneira tão positiva, né, as suas vidas. Então, acaba sendo assim uma vida que vai se precarizando, porque aquilo que se tinha, aquela relação que se tinha também, ela vai desaparecendo, né? Dito progresso, vai chegando, vai engolindo a tudo. Mas um ponto que eu queria ressaltar, até escrevi um artigo recente que foi publicado em alguns jornais do país, que é precisamos falar sobre os povos ribeirinhos. Nem sempre a preocupação, Michele, é de fato com as pessoas que estão vivendo ali. Às vezes se tem uma curiosidade, né, tem um certo paternalismo, mas a preocupação de dar condições para essas pessoas perseguirem seus próprios destinos, né, de acordo com os seus objetivos, nem sempre isso é facultado. É uma deterioração também da saúde mental dessas pessoas. Francisco, esse não é seu primeiro livro publicado. Você já publicou outras obras, como Sobre a Vida e Outras Coisas, O Gato Dom, Você Vai Ganhar um Irmãozinho e Saudades do Meu Gato Dom. Como é que foi fugir um pouco dessa temática infantil presente em alguma dessas produções para publicar algo com um propósito de conscientização política e social mais direta? Eu diria para você, Michele, que em todas as minhas publicações essa preocupação está presente. Eu não consigo escrever de outra maneira, Michele. Eu estava me analisando nesse sentido. Por quê? Os dois livros infantis, que é O Gato Dom, é um gato que é adotado, ele é um gato de rua e ele é adotado por uma família. E esse gato, ele é um pouco agressivo, né? Porque ele teve que viver na rua, ele teve que se virar. Então ele tem um pouco de dificuldade de se adaptar nesse lar que é mais pacífico. Então, é um livro que toca nessa questão da adoção dos animais, os conflitos que às vezes é você conviver em família. Quando meu filho nasceu, o Theo, meu primeiro filho, eu queria escrever uma história para ele. E aí a gente já tinha adotado esse gato, era um gato de verdade que a gente tinha adotado. Eu aproveitei as duas coisas e escrevi um gato Dom. Você vai ganhar o irmãozinho, foi quando a minha esposa ficou grávida pela segunda vez, e surgiu aquela questão, como falar para o Theo, como explicar para ele e ajudá-lo também nesse processo de receber um irmãozinho. Qual que é o ponto-chave desse livro? É o conflito que o irmão mais velho, a irmã, enfim, né, vivencia ao perder esse lugar de exclusividade que era só dele no afeto dos pais. Até então, tudo era para ele e por ele. E agora ele vai receber outro. Ele não sabe ainda o que ele vai receber, mas uma certeza ele começa a perceber. Aquele lugar de exclusividade, ele está perdendo. E ninguém gosta de perder nada, Michele, nenhuma criança. O Freud dizia que o desejo de exclusividade de uma criança é implacável. E eu comecei a pesquisar livros, histórias literárias, né, para contar para o Theo, e eu não encontrei. Tem muitas histórias falando sobre a chegada do novo irmãozinho, mas nenhuma que focasse diretamente o conflito que a criança vivencia. Então, esse livro, ele vem nessa pegada, né? Pode ajudar outros pais e crianças a lidar com ciúmes, né? A lidar com esse conflito. E a Maravilha, primeira coletânea, não é legal? muito Não sei se você legal. gosta da temática. E o Saudades do Meu Gato Dom é quando o Dom morreu, o gato, né? Meu gato Ah, mesmo, ele vivia na rua, ele pegou um vírus que a médica veterinária disse que é chamado felvicelina, o que ele desenvolveu. Esse vírus já estava lá. Em algum momento ele ia desencadear. Ele passou uma semana internado, era terminal, não tinha jeito. Aí a médica dele sugeriu que a gente fizesse uma eutanásia para que ele pudesse morrer com dignidade. E aí eu sou meio emotivo, sabe, nesse sentido. Eu chorei por muito tempo. E uma coisa que eu observei, Michele, é que as pessoas não se sentem envergonhadas de fazer o luto por um ser humano. Mas quando é por um pet, por um bichinho, às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer que estão chorando, de compartilhar isso, de falar que estão em luto. Então eu quis divulgar esse livro. Eu escrevi, eu iria publicar na internet como um e-book de qualquer maneira, porque eu queria compartilhar isso. E aí a minha editora falou, a gente tem interesse em publicar esse livro, e a gente publicou. Foi a primeira obra literária no estado do Tocantins a sair em três formatos, que foi digital,
impresso, né, o audiolivro. Então, por isso que eu falo para você, eu acho que toda a minha escrita, ela tem essa preocupação em transmitir alguma coisa para o leitor, mais do que apenas só contar uma história, o que não é pouca coisa. Se as histórias forem boas, eu acho que já consegui um grande objetivo, mas se ela puder contribuir também de alguma maneira para as pessoas poderem viver um pouco melhor, fazer alguma intervenção numa realidade que às vezes não é a desejável, puder contribuir para uma reflexão sobre a nossa vida vivida, eu ficaria muito feliz. Francisco, antes de você voltar para essa maravilha que é a sua terra, eu queria te pedir uma gentileza. Você poderia ler para os nossos ouvintes um trechinho de A Beira do Araguaia, por favor? Ah, eu ficaria assim, muito grato. Eu selecionei aqui um conto de abertura que é chamado Álbum de Fotografia. Nesse conto, nós temos a Ana, já idosa, ela ficou viúva, ela mora na mesma casinha que ela e o Pedro viviam, né? E aí ela pega o seu álbum de fotografia e ela começa a imaginar o dia do seu casamento. E aí eu vou ler o finalzinho do conto que diz assim: essas são as lembranças dela, né, pelas páginas do álbum de fotografia. Dona Lua vestiu seu brilho mais dourado, fulgurante, e ordenou que nuvem alguma passeasse sobre aquele céu, porque era convidada da mais alta honra, como a amiga da noiva. Ainda que os ventos fossem gentis a cavalheiros, porque desejava que sua foto, no enorme espelho d'água do rio, bem entre os noivos à esquerda e o juiz à direita, ficasse perfeita, como estavam os noivos, a noite e toda aquela festa. Os ventos assim permaneceram, vestidos de brisas, até o primeiro rasgo da sanfona, chamando os dançantes que atravessariam a madrugada. O triângulo, o pandeiro, a bateria e o sanfoneiro impunham o ritmo do forró acima da algazarra dos pássaros, dos ribombos da cachoeira e das conversas que cruzavam de uma beirada à outra do caixão de terra, o que estava se transformando em um salão de dança. Arrasou! Muito fofa, que lindo, Francisco! Que honra te Ah, que conhecer, bom. que simpatia, menino. E aí eu queria dizer a você, em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade conosco. Parabéns pelo seu trabalho como escritor, como psicanalista, como um ativista ambiental que usa a literatura como um instrumento de conscientização. Parabéns, sucesso sempre para você e o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom? Michele, quero agradecer muito a você, né, à rádio, também à universidade, por esse espaço e dizer para quem está nos ouvindo que desejar adquirir esse livro já está disponível na Amazon e também nas principais livrarias aí da internet, Magazine Luiza, está na Shopee, está também no Mercado Livre, na estante virtual. E quem quiser também um exemplar, de repente, autografado, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Francisco Neto Pereira Pinto, e para mim vai ser um grande prazer. Muito obrigado, desejo a você e a seus ouvintes tudo de bom. Um beijo, um grande abraço. Valeu, Francisco. Eu também vou querer o meu autografado. Já tem essa arte maravilhosa, então vou aproveitar. Olha, Francisco, aproveito para te desejar a você, sua família, sua equipe, um Feliz Natal, um 2025 de muita luz, saúde, paz, alegrias, conquistas, muita literatura. Espero que a gente possa se falar mais vezes aqui no universo, tá bom? Muito obrigado. Um beijo, valeu, tchau, tchau. E esse foi o nosso bate-papo de hoje com o professor no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins, escritor e psicanalista Francisco Neto Pereira Pinto. Falamos sobre o seu livro A Beira do Araguaia, que trata ao longo de 14 contos da vida das pessoas que vivem às margens do rio Araguaia. Francisco aborda o impacto de atividades como o garimpo e a pesca predatória na vida dos moradores daquela região, além de comentar sobre seus esforços para manter viva a cultura da área na qual passou 15 anos de sua vida. A Beira do Araguaia, de Francisco Neto Pereira, é um lançamento da editora Mercado das Letras e pode ser encontrado em livrarias físicas e virtuais. E mais informações é só você acessar o site mercado-de
mercado-de-letras.com.br. Vamos repetir? mercado-de-letras.com.br. Muito bem. UFMG Educativa.